Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Seu Foco. Hoje, o meu convidado é o Dr. Bruno Farnese, que é cirurgião geral, também ultrassonografista, e hoje ele realiza biópsias por procedimentos minimamente invasivos, né? Guiados por ultrassom. É isso, Bruno? Isso. Boa tarde, Ana. É isso mesmo. Trabalho com as biópsias guiadas por ultrassom, né? Com essas técnicas mais modernas e minimamente invasivas. Ótimo, ótimo. Prazer estar aqui, viu, Bruno, com você. Queria aproveitar, assim, como todo episódio aqui do podcast, a gente tenta fazer uma reflexão, falar de jornadas, né, das nossas jornadas de vida. A nossa ideia realmente é essa. O seu foco, o nome do programa, esse o seu foco é, assim, mostrar um pouco das nossas vivências, dos nossos hábitos no dia a dia e também dos nossos caminhos profissionais para despertar nas pessoas aquilo que muitas vezes está adormecido, seja um sonho, seja um desejo, um objetivo, né? E por isso eu resolvi te convidar, porque eu acho a sua jornada, assim, uma jornada muito interessante na medicina. Eu te conheço, né, de outros carnavais há muitos anos, né, nós já tivemos muitas oportunidades de convivência, tanto dentro quanto fora da medicina, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho para quem vai nos escutar, porque muitas vezes a gente está gravando aqui hoje e alguém lá do futuro ainda que vai escutar. Então, talvez vai assistir ou vai nos ouvir daqui a alguns anos. E da mesma maneira que a gente também já ouviu e já assistiu, né, algumas pessoas no nosso passado que nos inspiraram, eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada assim, na medicina, o que te motivou aí para a cirurgia e depois essa mudança de rumo, mas na verdade esse aperfeiçoamento nessas técnicas minimamente invasivas, nessa área das biópsias. Conta um pouquinho aqui para a gente. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Então, minha jornada aí já começou na faculdade, que eu já vim caminhando nessa área da medicina mesmo, e aí eu fui para cirurgia geral, né, onde sempre me despertou a questão das áreas assim do fígado, do pâncreas, dos procedimentos minimamente invasivos, né, e aprofundando nessa área sempre me interessou esses procedimentos, a cirurgia robótica e tudo, e dentro desse nicho, dessas áreas de cirurgia, a gente precisava muito desses procedimentos diagnósticos, né? Então, as biópsias, as drenagens, né? Então, quando a gente precisava saber qual que era o diagnóstico, um diagnóstico de um tumor, de um nódulo, e sempre a gente precisava muito desse tipo de procedimento. Então, fui me aperfeiçoando, me aprofundando na jornada da ultrassonografia, né? Para poder incorporar nesses procedimentos. Então, fui fazendo os treinamentos, os cursos, o acompanhamento nessa área, até ir me especializando nos vários tipos de procedimento, né? Então, são as biópsias. E aí, à medida que fui me aperfeiçoando, né? Fui vendo o que era necessário aí para ajudar os outros colegas das especialidades, né? Na nutrologia, nas biópsias de tireoide, da mama, né, e de outros órgãos. Então, e aí eu já exercia isso como profissional e a gente via a necessidade de ir desenvolvendo isso para atender mais especificamente os pacientes que tinham necessidades mais urgentes, casos mais delicados. Então, aí a gente passou, além da parte profissional, também pensar na parte de empreendedorismo, de desenvolver um serviço próprio que atendesse esses grupos que precisavam marcar uma biópsia mais rápido, né? Então, a gente
Geralmente montando. para gravar, desculpa, para marcar, né, pelo SUS ou até pelo próprio convênio, né, tem um desafio, né, até a marcação dessas biópsias, depois de feita a biópsia, a questão do tempo para ter o diagnóstico, né, para ter o resultado. E aí eu vi que você teve essa preocupação, né, de que essas biópsias elas fossem feitas não só com a maior segurança, porque a biópsia guiada por ultrassom, guiada por imagem, é uma biópsia feita com uma margem maior de segurança do que uma biópsia feita ali, né, às Né? cegas, mas também com resultado rápido, né? Isso, a gente, então, nesse processo aí das biópsias, a gente tentou organizar tudo para que seja uma coisa mais assim, individualizada, mais personalizada. Então, a gente dá uma atenção maior para aquele paciente, né? Então, a gente tenta sempre agendar um procedimento, por exemplo, de um dia para o outro, porque o paciente às vezes está com uma certa ansiedade, Uma angústia, uma né? Uma angústia. angústia. Toda Então, vez que você precisa fazer uma biópsia, não é uma espera fácil, né? às vezes tá investigando uma situação delicada, né? Ou às vezes um nódulo, um suspeita, às vezes até de um câncer. E aí a pessoa não quer esperar 10 dias para marcar, às vezes ela quer marcar no dia seguinte, né? Então, e quando a gente trabalhava em outro serviço, assim, que a gente não tinha esse gerenciamento da agenda, né? A gente não conseguia adiantar, não conseguia marcar para o dia seguinte. Então, a gente desenvolveu esse serviço que a gente conseguisse ter essa autonomia, né? De já marcar o procedimento no dia seguinte, às vezes até no mesmo dia, né? E que todos os fluxos para o resultado sair mais rápido fossem feitos. Então, para chegar no laboratório mais rápido, para diminuir os entraves burocráticos, né? E com isso a gente acaba conseguindo resultados mais rápidos também. Na nossa jornada na medicina, né? A gente sempre se depara com algumas situações, alguns casos que, ora, são mais desafiadores, em outros momentos são casos que acabam tocando a gente, assim, né, de alguma forma. Eu te acompanho também, né, nas redes sociais, eu vejo que você sempre coloca, assim, quando vai ser uma biópsia de uma criança, uma biópsia renal, tem todo aquele carinho, né, tem todo aquele diferencial para a criança, para a família que está passando por aquele momento, para alguns pacientes, já vi que você coloca uma música clássica, uma coisa mais tranquila, né, para aquele momento. O que foi, assim, que te inspirou? Já teve alguma história pessoal, alguma coisa assim que te inspirou a ter esse cuidado? Ou se foi algum paciente ou algum caso assim que te tocou, que você pensou assim, não, a partir de agora é assim que eu quero fazer? Eu acho que a gente lida com vários pacientes, às vezes alguns pacientes numa situação mais delicada, né? E alguns pacientes que eu já tive que acabavam precisando de um cuidado mais frequente, e alguns pacientes precisavam fazer alguns tipos de procedimento com mais recorrência. E às vezes era um procedimento assim que gerava um pouco de angústia, né? Às vezes era de tirar líquido guiado por ultrassom. E tinha uma paciente que ela vinha toda semana tirar esse líquido, e aí eu comecei a pensar assim, como que é um procedimento um pouco desconfortável, porque tem que fazer uma punção, e depois dura um tempo assim de observação. Então, como é que ia fazer essa jornada ficar assim menos desconfortável, né? Então a gente acabei criando um vínculo com esse paciente, e eu vi a importância assim que, embora um procedimento que era muito seguro e tudo, mas trazia uma certa angústia aquela vinda. E aí eu comecei a perceber isso mais, como que eu podia aliviar um pouco. Então a gente começou a colocar, por exemplo, algumas músicas para tirar o foco do Procedimento em do si? procedimento em si, e geralmente a gente usa algumas. A gente vai conversando para tentar
tranquilizar o paciente, né, tirar a ansiedade. Eu percebi que a música é uma coisa que gera um efeito tranquilizador. Então, foi o início de pensar mais na experiência do paciente naquele processo, né? Então, aí foi o início assim, dessa jornada assim, de começar a pensar em cada etapa, né? E aí, com isso, a gente também foi vendo outras dores que o paciente tinha, né? Então, essa era a dor durante o procedimento, assim, o emocional de estar lá, né? Mas aí passamos a reparar essas outras coisas. Demora muito a marcar, então aí o paciente vinha e fala, demorei 3 semanas para marcar, né? Então, aí isso começou a mexer comigo, esse tipo de situação, né? Nossa, mas já está angustiado em ter esse diagnóstico, ainda demorou tanto, né? Então eu fui mapeando essas coisas que eu percebi que o paciente faziam diferença para ele, né? O tempo de resultado demora, né? Então o que a gente pode fazer, né, para o material chegar mais rápido, chegar com uma informação de qualidade para o médico que vai fazer a análise, né? Tudo para a gente conseguir dar uma resposta melhor e sempre o mais rápido possível. Com Então, certeza. à medida que isso foi sendo Interessante. mapeado, assim, o que era importante, né? O que fazia a pessoa se sentir bem, porque aliviar um pouco essa angústia foi o caminho que a gente vem trilhando. Eu acho esse ponto que você falou aí um ponto muito importante, que é tudo sobre o paciente, né? É entender o que ele está sentindo, é tentar compreender as dores, ter empatia, também se colocar no lugar dele, porque muitas vezes o nosso olhar como profissional, ele fica muito voltado só para aquela parte científica. E é importante a gente ter essa parte científica, né, bem desenvolvida, e é importante que a gente se esforce para saber essa parte científica. Por outro lado, a gente não pode deixar, né, ali em segundo plano as dores daquele paciente, as expectativas daquele paciente, as angústias que ele pode estar sentindo. A gente precisa ter uma empatia maior e colocar ele num primeiro plano. Essa jornada, essa parte do sentir, essa parte da emoção do paciente, ela precisa ser colocada num primeiro plano. Né? Mesmo quando a gente sabe que também precisa usar a parte científica. Dá para unir as duas coisas. O problema é que hoje, muitas vezes, a gente se depara com situações onde o paciente parece que ele é só mais um. Então é importante a gente entender isso, que a gente fica muitas vezes só atrelado àquela parte totalmente científica, seguir protocolo, seguir guideline. E isso é importante, né? A gente sabe que é preciso, para ser feito, tudo para ser feito em medicina com segurança, precisa seguir, sim, protocolos, guidelines, mas sem deixar o paciente, a família daquele paciente, as expectativas daquele paciente em segundo plano. E muitas vezes a gente tem perdido isso, né? Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu estive na UFMG, eu não era ainda aluna da UFMG, e eu fui na mostra de profissões, eu lembro de uma professora, depois ela chegou a ser professora de neuroanatomia, que era Eleonor, e ela estava na mostra de profissões, aí ela perguntou, quem aqui quer fazer medicina? Aí uma galera levantou a mão, né? Todo mundo, eu fui uma que levantei. E aí depois ela falou assim, quem aqui gosta de gente? E aí ficou o pessoal olhando assim uns para os outros. Quem é que gosta de humanas? Quem aqui gosta de biológica? Aí biológica, todo mundo levantando a mão de novo. Aí ela pegou e falou, gente, eu sinto muito, mas quem tá escolhendo medicina por gostar de biológica, tá escolhendo errado. Porque medicina é muito mais sobre humano, né? É muito mais sobre o ser humano. E às vezes a gente se perde nisso na nossa jornada. A gente fica muito ali pensando e muito direcionado só para aquela parte biológica, científica, fisiológica. E esquece que tem um ser humano por trás. Talvez isso você pegou uma parte importante que a satisfação do paciente, né,
muitas vezes está mais relacionada a como que foi uma comunicação estabelecida, como é que ele foi tratado, né? Muito mais do que a técnica em si. específica de uma cirurgia ou mesmo atendimento, né? Uhum. Então, quando a gente faz uma biópsia, né, faz o procedimento e tudo, claro, o procedimento precisa ser bem feito, né? Tecnicamente, Claro. você precisa ter o domínio do que você está fazendo, né? Para ser bem sucedido, né? O resultado ser o, O melhor o possível, melhor né? possível, né? Obter uma boa amostra, e isso tudo é muito importante, né? E usar os melhores materiais para isso. Mas você conversar com o paciente antes, explicar como vai ser o procedimento, né? Tranquilizar ele, né? Assim, não é porque assim o procedimento, por exemplo, às vezes ele não é tão doloroso, mas a ansiedade tá tão alta que às vezes a pessoa Ativa as vias pode da dor. Uhum. ativa as vias da dor, então a pessoa Uhum. fica hipersensível, né? Sim. Então, se você explica, tranquiliza, né? No pós-procedimento também tem o que é normal, os cuidados com uma ferida, com um curativo e tudo, e tem os sintomas que são normais. Então, assim, você ter esse cuidado em conversar com o paciente, né? Em estar disponível se ele tiver uma dúvida, uma angústia, né? Porque às vezes ele vai ficar preocupado, não, essa dor é normal, né? Sim. Será que eu preciso ir no pronto-socorro, né? Então, assim, você ter essa comunicação boa, você tranquiliza e, e isso é muito importante, assim, talvez seja tão importante quanto o, o procedimento em si, até para a pessoa e a família que está acompanhando, né? É, e ter essa retaguarda, ter aquela pessoa que ela confia, que ela sabe que ela pode procurar, Com né? certeza. Com certeza. É sempre que a gente propõe um tratamento, um procedimento, a gente precisa levar em consideração as individualidades daquela pessoa. Porque muitas vezes, para nós médicos, é normal, é comum esperar determinados efeitos colaterais, por exemplo, de um uso de uma medicação. É comum esperarmos alguns desconfortos depois de algum procedimento, porque a gente está acostumado a ver isso no nosso dia a dia, a gente estuda para isso. Então a gente já sabe quando você pega um guideline ou um protocolo, né, ou estuda determinados procedimentos, que certos eventos adversos podem ocorrer, certos efeitos colaterais podem ocorrer. Mas muitas vezes, para aquele paciente, aquilo não é normal, não é o habitual. Talvez ele está usando uma medicação que vai causar muita náusea. E apesar da gente, como médico, esperar que tenha náusea, para a gente, não, é normal, é comum que tenha náuseas, mas para ele, aquilo ali está impactando a vida dele. Ele não Ele, sabe se ele não sabe aquilo. se até o ponto que aquilo é normal ou que não é. E se ele não tiver muito bem esclarecido e muito bem até confortado, né? Falar, olha, isso aqui é esperado, faça isso, isso e isso. Se por acaso prejudicar muito a sua qualidade de vida, porque a gente sabe que períodos de adaptação de determinadas medicações não são fáceis. A gente sabe que o pós-procedimento imediato ali, muitas vezes ele também não é fácil, ele é desconfortável, mas o paciente ele precisa se sentir assistido, pelo menos confortável em tirar dúvidas conosco, né, em ter acesso a nós ou à equipe para ter algum esclarecimento. Se precisar, se ele achar que está saindo do normal, talvez nem esteja, muitas vezes nem está. Mas se ele achar que está saindo do normal, ele tem que saber que ele pode nos procurar, muitas vezes até antecipar, olha, vem antes, então, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver como é que você tá, para ele se sentir confortado, né? Porque muitas vezes pode ser mesmo pelo uso de uma medicação, pode ser por um tratamento, pode ser um efeito esperado aí no pós-procedimento, mas outras vezes aquilo ali pode estar realmente exagerado por uma outra causa.
né? Uhum. Não é incomum também a gente ver que certas coisas têm outros desfechos, né? Em medicina, muitas coisas também se sobrepõem. Não é, muitas vezes ele não tem só um quadro, né? Não é só uma comorbidade, não está só passando mal por causa de uma medicação, ou não é só algo que já é ali esperado, ou ele pode estar com um estado emocional mesmo que acaba aflorando determinadas vias de dor, ou aguçando, né, alguns Alguns sentidos. pacientes, eles já têm, às vezes, além daquela doença que a gente está investigando e que a gente está tratando, né, fazendo uma biópsia ou no seu Uhum, caso aí, tratando uma obesidade, né, às vezes o paciente ele já tem outras situações que vão influenciar, pode ser uma pressão alta, um diabetes, né, uhum, um transtorno de ansiedade, né, uma depressão, e algumas vezes os próprios medicamentos que eles tomam para essas situações vão dar alguma interferência nos sintomas que eles vão sentir uhum. depois de um procedimento, né, ou com o uso de alguma nova medicação. Então a gente tem que estar preparado para individualizar para cada uma dessas situações, que Uhum. não vai ser igual para todo mundo, né? Então vai ter um Não é uma receita de paciente, bolo, nem quem dera fosse, né? Se fosse fácil seria mais assim, fácil, né? seria muito mais fácil. Então, se fosse uma receitinha de bolo e a mesma orientação para todo mundo, era tranquilo, né? Eu acho que esse é um dos pontos. É até uma coisa interessante, a gente está vendo aqui nesse ano, né, em 2024, pensando que alguém talvez vai nos escutar no futuro, mas a gente está vendo aqui nesse ano essa explosão, né, da inteligência artificial e de todos os recursos que a inteligência artificial pode nos oferecer, que são muito legais, são muito interessantes, é de um avanço assim impressionante. Mas a gente também entende que o porquê muitas vezes essa inteligência artificial ela não substitui uma boa alma humana, né? Porque não tem como um ser humano com a sensibilidade que a gente tem que é capaz de unir essa ciência, né? Eu até acredito que muitas inteligências artificiais já consigam fazer muito, Uhum. mas ter essa individualidade de cada Da pessoa, sutileza, né? sutileza, de compreender e de usar diversos recursos, né, disponíveis ali para poder assistir bem aquela alma humana, aquela pessoa que está buscando atendimento, está buscando um tratamento, um procedimento. Isso é algo assim que até entre nós humanos está difícil. E Imagina na inteligência artificial. essa sutileza às vezes faz toda a diferença, porque em cada momento que a pessoa está vivendo, pode ser que ela tolere ou não tolere determinados sintomas, né, Sintomas. efeitos adversos, né? Então, a dor ou a náusea, então, às vezes você tem que priorizar o que você vai tratar primeiro, né? Assim, se vai tratar a ansiedade, né? Se vai tratar a dor, então, assim, para você decidir o melhor tratamento, né? Claro. Eu vejo que a medicina ela tem modificado muito, né, assim, nesses últimos anos. E uma das coisas que eu mais percebi, principalmente nesse pós-pandemia, é que a gente usava muito uma medicina realmente assim, do tratar a doença, tratar aquela comorbidade. Hoje, a gente está vendo crescer essa parte, essa ramificação da medicina preventiva, que é muito, muito, muito importante, mais até do que do tratar, então, a medicina preventiva, É a e melhor hora, né? é a melhor hora, né? E a medicina do sentir. Então, não tem como. Eu vejo, pelo menos assim, nos meus atendimentos. Hoje eu só trabalho na minha clínica, né? Eu tenho uma clínica aqui aqui em Belo Horizonte, no bairro Santo Agostinho.
E há uns 4 anos que eu só atendo em clínica, em consultório. Eu já não estou mais em hospitais, né? No ano agora de 2025, no início do ano já completa 5 anos, que eu não tenho essa vivência de hospitais, que é uma vivência muito linda e muito importante. Mas no próprio consultório, nesses últimos quase 5 anos, que eu estou exclusivamente ali, eu tenho acompanhado uma mudança. E essa mudança, ela vem muito de encontro a essa medicina do sentir. É muito sobre como o paciente se sente quando ele está ali. É toda a jornada dele, é pensar em toda a jornada até ele chegar no consultório. Mas importante também dele estar ali acolhido e dele estar ali confortável para falar tudo que ele precisa durante a consulta, durante aquele tempo ali que a gente tem junto. E é uma medicina de muita troca. Então, assim, eu até brinco com eles que a coisa mais fácil para mim é passar uma medicação. Então, assim, se for para entrar ali, entrou na minha sala, eu conversar ali, a gente faz uma anamnese, né, que são aquelas perguntinhas. A anamnese é um roteiro que nós médicos usamos para poder perguntar tudo aquilo que precisa ser perguntado. Em geral, 80% dos diagnósticos a gente consegue dar só com a anamnese, sem precisar de exame físico e sem precisar de exame laboratorial. Então, aquele roteirinho já guia bastante. E para fazer aquele roteiro, muitas vezes a gente precisa de minutos. Minutos, não precisa de muito tempo. Se você não quiser destrinchar coisa por coisa. Né? Pergunta ali, história pregressa, já foi internado, já usa algum medicamento, faz algum tratamento, qual é a queixa, né? A família, história familiar, se tem alguma doença prevalente, como é que tá o sono, intestino. Isso aí em minutos a pessoa consegue responder. Na minha consulta ainda tem a bioimpedância, que é um exame para avaliar a composição corporal, que também dura poucos minutos. Em 2 minutos a pessoa sobe, faz o exame, faz tudo e imprime o exame. Eu poderia acabar minha consulta em menos de 15 minutos, já prescrevendo medicamento, e se precisar de pedir exame, pedir. Mas você não muda a vida de ninguém fazendo isso. E muitas vezes, assim, o que vai motivar a pessoa a usar aquela medicação, muitas vezes você precisa de técnicas de engajamento para entender mesmo por que tantos tratamentos não deram certo. Porque não deu certo com determinada medicação, tem alguma coisa que pode estar interagindo com outra, qual é o motivo ali, realmente, e muitas vezes tem, na maioria das vezes, tem um motivo subjacente ali, que é o que você tem que tentar ir aflorando, você tem que tentar ir destrinchando, e para isso você precisa de tempo, para isso você precisa de paciência, você precisa de técnicas. Você não vai tratar só a obesidade, né? Você vai tratar a pessoa, a pessoa. Eu acho que a medicina de hoje, ela precisa entender, né? Nós precisamos entender que hoje nós não podemos mais aceitar isso, de tratar apenas uma doença. Até porque a maioria de nós, quando der para ter uma doença, não tem uma só, tem um tanto. Né? Essas comorbidades, elas vêm junto e é um kit. Já vem um kit, a pressão, diabetes, obesidade, né? Uma ansiedade, uma depressão. A gente, às vezes, tem que escolher o que vai tratar primeiro, o que faz mais sentido você tratar primeiro, porque também tentar pegar tudo junto, até para o paciente aquilo é pesado, aquilo é difícil. Ele começa a ficar reduzido a uma doença. Né? E hoje a gente tem que entender que nós não temos que tratar a doença em si ou as doenças somente. A gente trata a pessoa, o indivíduo. É para melhorar a qualidade de vida, Você quer melhorar a qualidade de vida, você quer trazer... melhorar, né? Exatamente. Resgatar esse... Você quer trazer não só longevidade, a gente não quer só que os nossos pacientes vivam muito. A gente quer que eles vivam muito e que vivam bem, que vivam felizes, que vivam... Momentos de altos e baixos todos nós vamos ter, mas aquela plenitude, aquela felicidade é o que a gente quer. E muitas vezes você não está tratando as comorbidades, as doenças e as situações. Às vezes é uma situação estressante, é algo que está tirando o sono, é algo que está fazendo aquela pessoa comer mais do que o normal, é algo na rotina dela que precisa ser ajustado.
e a gente tem que entender isso e tentar tratar a pessoa, o ser humano, né? Nunca eu precisei estudar tanto essa parte comportamental, de neurociência, ser humano, para compreender mesmo o ser humano. É uma coisa que eu sempre gostei, né? A gente conversa bastante, assim, eu sempre gostei, mas sempre foi algo adormecido porque ficava muito essa parte metabólica, tratamentos, isso era o que me pegava mais. Mas hoje você entende, olha, existe um gatilho que faz com que essa pessoa não siga determinado estilo de vida. Existe ali um motivo para que ela não engaje em determinados exercícios, para que ela não consiga seguir uma dieta, para que ela não durma bem. Se você não consegue pegar isso e trabalhar devagar cada pilar, porque tratar tudo de uma vez também nem sempre é possível, nem sempre as pessoas estão prontas, né, para tratar tudo. Se a gente não pegar ali e for tratando pilar por pilar, a gente não consegue ter um bom resultado, né, esse bom resultado final aí. Isso ficar... Essa questão das emoções, né? Isso tudo faz muita diferença, porque as emoções eventualmente descompensados podem levar a hábitos de vida ruim, sedentarismo, né? A alimentação inadequada, Com muito certeza. consumo de álcool, né? E aí disso vem muitas vezes obesidade, que aí vai acarretando esse ciclo todo, né? Que puxa pressão alta, diabetes. Então, tudo, né? você decidir onde, quando Onde já assim? isso tudo já está estabelecido, né? Onde que vai entrar primeiro, né? Isso é interessante. Acho que essa é a nuance da área, né? Se a gente a gente tem o diabetes, a pressão, a ansiedade, a obesidade, o que a gente vai mexer primeiro, né? Acho que esse talvez seja um grande desafio seu. Né? Eu falo muito assim, que às vezes o paciente chega para mim e fala, eu sou diabético, aí eu sou obeso, aí eu falo, não, você é uma pessoa com diabetes, você é uma pessoa com obesidade, porque a sua doença não te define. Né? Eu, por exemplo, eu tenho enxaqueca. Aí se eu falar, eu sou enxaquecose. Não, eu sou uma pessoa com enxaqueca. Porque se eu deixar as minhas doenças, as minhas comorbidades, as situações me definirem, eu vou viver sob essa definição. Ah, não, eu sou obeso, eu sou obeso. Não, eu sou uma pessoa que está convivendo com uma doença. É uma doença crônica, é uma doença que não tem cura. Né? Eu já falo hoje com pacientes, antes eu tinha mais ressalvas para falar que é uma doença sem cura, porque parece que você está falando assim, nossa, uma sentença de morte. E hoje eu já falo que é sem cura, mas não é para terrorizar, entendeu? É para que a pessoa entenda que a gente vive uma vida inteira com um monte de coisa. Né? Com as nossas emoções, com os nossos problemas, com as nossas doenças. Várias doenças não têm cura. A obesidade é uma dessas doenças. Ela pode não ter cura, ela é crônica. Eu vou tratar o resto da vida. Isso às vezes dá até um quentinho no coração de entender que ela não é minha culpa, que ela pode recorrer, que ela pode voltar e que eu preciso seguir um tratamento, um planejamento para a vida. Mas o mais importante é entender o que? Se eu não trato, ela é progressiva, ela pode sempre piorar. Então, eu não tenho culpa de ter essa doença, mas eu tenho a responsabilidade de tratar para que ela não progrida, para que ela não piore. E ela causa outras muitas doenças, 229 tipos de doença. Você que faz biópsia, né, assim, não é raro pegar para fazer uma biópsia de um paciente com obesidade, porque a gente sabe que a obesidade está ligada a 13 tipos de cânceres. Né? Ela é um fator, hoje por exemplo, para o câncer de mama, ela é o maior fator de risco para o câncer de mama. Né? Junta a obesidade, às vezes deixa o procedimento também mais desafiador, né? O próprio paciente pode ter algumas dificuldades no procedimento, né? Alguns casos mas a gente consegue lidar com isso, né? Muitas vezes alguns desafios físicos mesmo, né? A dificuldade. biópsia É mais difícil. As biópsias dentro do abdômen, né? Do rim e do fígado, elas são tecnicamente mais desafiadoras nos pacientes com obesidade, embora possíveis, né?
Então, sempre que possível, manejar isso é muito importante. E a própria obesidade, às vezes, ela causa alguns danos a esses órgãos, né? Como no fígado, causa gordura no fígado, e às vezes a hepatite, né? Por conta de a doença hepática gordurosa, né? Então, esse papel aí de prevenir e quando já está estabelecido ainda também tentar reverter, né? É um papel importante aí para não chegar a estágios avançados onde a gente não consegue mais reverter. A obesidade, ela é uma doença extremamente inflamatória. É algo também que eu tento explicar para os pacientes. Eles ficam lá quase com uma aulinha, assim. Mas eu acho interessante fazer isso ser entendido. Porque ela é muito inflamatória, ela não é uma gordurinha à toa, uma gordurinha boba. Eu sempre explico assim que a gente tem as célulazinhas de gordura, que a gente chama de adipócitos, e quando a gente ganha mais gordura, quando a gente vai ganhando peso, né, ao longo da vida, e nós somos feitos para ganhar peso, né, isso é importante, a nossa biologia, a nossa fisiologia, ela é feita para estocar peso, e isso para a gente era algo evolutivo, era um mecanismo de sobrevivência, né? Então a gente sabe o tanto que isso era importante quando não havia alimento disponível, quando a gente tinha que andar grandes distâncias, longas distâncias, tinha que se defender de animais. Então, evolutivamente, a gente é feito para estocar a gordura, para estocar energia. Mas hoje a gente tem alimento muito disponível, né? Hoje a gente tem assim, é fácil para a maioria das pessoas, né? Se alimentar. Hoje a gente tem fast food, hoje a gente tem, todo mundo tem geladeira em casa, todo mundo, tô falando a maioria das pessoas, gente, não quero ser cancelada. Mas a gente sabe que a grande maioria de nós tem geladeira, consegue conservar um alimento, não precisa matar um animal, sair para caçar, matar, né? E não conservar esse animal, tentar comer tudo que puder para estocar. Então, é muito fácil hoje ter essa oferta energética. E a gente gasta cada vez menos. Olha aqui, nós estamos aqui sentadinhos aqui, fazendo um podcast. A maioria de nós trabalha aí um tempão. Ninguém tá, né? Não é a nossa maioria que tá lá batendo laje ou capinando. Então, a gente gasta pouca energia no nosso dia a dia. Consequentemente, a gente se gasta menos energia e consome mais a nossa ideia, a ideia que a gente estoque. Né? Disponibilidade cada vez maior. Vez maior. De alimentos com excesso de açúcar. Sim, gorduras. E com as gorduras, né? As frituras, ou as gorduras embutidas misturadas ao açúcar, né? Tá muito mais, né? Mais disponível. Então, a gente consegue ingerir grandes quantidades de caloria em pequenas porções, né? Então... E não gasta isso tudo, né? A gente acaba não gastando na mesma proporção. Isso. E aí, às vezes, eu explico assim que aí a gente começa a ter um acúmulo de gordura. Então, a nossa célulazinha de gordura, que a gente chama de adipócito, ela aumenta de tamanho. Ela vai começando a aumentar de tamanho. Aí ela também reproduz. Então, ela vai aumentando em número e ela vai aumentando o tamanho. Vai hipertrofiando, né? E a roupa vai alargando. E aí, essas células, quando elas já estão são muitas células e elas são grandonas e vão reproduzindo, elas formam o que a gente chama de tecido, né? Um acúmulo de células vai formando tecido. E esse tecido, que a gente chama de adiposo, é um tecido altamente especializado. Ele começa a ter uma vida própria. Ele tem vascularização própria, próprios vasinhos sanguíneos saindo ali dele. Ele tem inervação própria, ele produz o que a gente chama de citocinas inflamatórias. Ele começa a depositar nos outros órgãos e tecidos, causando necrose, que é morte desses tecidos, alterando a função desses outros órgãos e tecidos. Por isso que quando ele deposita no fígado, ele começa a inflamar o fígado. A gordura é extremamente inflamatória. Quando a gente fala de inflamação, e hoje a gente está falando muito dessa palavra inflamação, essa palavra está cada vez assim, mais banalizada, porque parece que eu vou comer alguma coisa e subitamente eu vou ficar inflamado.
né? Na verdade, não é isso que acontece, não é um alimento. O glúten, por exemplo, que é um vilão para muita gente, ele vai inflamar quem tem sensibilidade ao glúten. Ele vai inflamar quem tem doença celíaca. Né? O leite vai inflamar quem tem alergia ao leite, ou quem tem algum tipo de intolerância, ou algumas outras situações em que ele pode ter um caráter mais inflamatório. Mas quando a gente fala de inflamação, a gente está falando dessa inflamação como é a da obesidade. São inflamações de baixo grau, não é aquela inflamação exagerada, ela é um baixo grau, a gente não sente ela assim a princípio, mas ela é lenta, ela é gradual e ela vai inflamando o sistema, o resto do corpo. Ela vai inflamando o resto do corpo. Então ela inflama o fígado, ela inflama as barreiras ali hematoencefálicas, ela causa disfunção mesmo de secreção de neurotransmissor. Por isso é tão comum uma pessoa com obesidade ter, por exemplo, depressão. A gente não sabe o que veio primeiro, se foi a obesidade ou se foi a depressão, né, em determinadas pessoas. Por isso é comum a pessoa ter, por exemplo, uma demência, começa a ter perda de funcionalidade, diminuição da área do hipocampo, inflama as paredes de artérias, né, inflama as nossas coronárias, por isso o risco maior de infarto, por isso o risco de AVC. A gente sabe que a maioria das pessoas com obesidade tem uma sobrevida muito pequena, muito curta, porque morre de problemas cardiovasculares. Então, não é um tecido bobinho, não é só ali uma célula de gordura que aumentou. Não é uma gordurinha localizada. Não. A preocupação é mais interna, mais interna, ela é sistêmica, porque ela pode afetar todo um sistema, todo um corpo. E nós temos diferentes tecidos adiposos, né? A gente tem tecidos adiposos diferentes, né? A gente tem a gordura visceral, a gente tem o tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom, tecido adiposo rosa. Então, assim, a gente tem tecidos adiposos diferentes, com metabolismos diferentes, com, né, muitas vezes com funções diferentes, e essa gordura em excesso, essa gordura da obesidade, principalmente essa visceral que você falou, ela é uma gordura extremamente danosa. E é possível de ser tratada. Então não é só tirar a gordurinha que está de fora, né? Então a cirurgia que tira essa gordura não vai resolver a gordura interna, né? Por exemplo, a lipoaspiração, né? A lipoaspiração, ela é uma cirurgia plástica para retirada de gordura subcutânea. É uma cirurgia principalmente indicada para pessoas que têm uma boa composição corporal, que é uma boa relação músculo-gordura. Ela é para gordura mais localizada. Ela não é uma cirurgia da obesidade. Ela não vai resolver a gordura visceral, aquela gordura que está atrás do músculo. Ela não vai resolver essa parte metabólica. Então, assim, é uma cirurgia, lógico, assim, vai devolver qualidade de vida no sentido de autoestima, né, da pessoa se sentir bem com ela mesma, mas a pessoa precisa estar dentro do peso adequado, ou com uma composição corporal também adequada. Não adianta só estar no peso adequado. Ajustar um pouquinho essas coisas, percentual, né, de gordura para a cirurgia ser feita com segurança. Mas ela não é um tratamento da obesidade, é diferente. É diferente. Tirando essa gordura, não vai tirar a gordura que está em volta do fígado, por exemplo, né? Não vai. Essa gordura que está em volta do fígado, ela precisa ser corretamente tratada. E aí vem aquela questão que a gente estava falando das emoções, da motivação. Por quê? Porque o tratamento, ele é um tratamento ele tem multifacetas ali, são vários pilares. É a dieta, né? Então, reduzir esses carboidratos refinados, né? Diminuir frutose, não é a frutose da fruta. Quando eu falo diminuir frutose, eu não estou falando para a pessoa parar de comer fruta. Estou falando para reduzir essa frutose adicionada, esse açúcar adicionado de suco, de refrigerante, né? Reduzir esses carboidratos refinados, esse excesso de pães, de massas, de pizza, de bolo, de macarrão, reduzir isso.
é ter uma dieta mais anti-inflamatória, para poder, quando eu falo também de anti-inflamatória, eu não estou falando de eliminar o glúten, eu estou falando de dieta rica em alimentos que são mais antioxidantes, né? Menos Menos processados. processados, mais comida de verdade, entre aspas, né? Quando eu falo de tratar essa gordura, eu também estou falando da importância de exercícios físicos, principalmente no caso da gordura no fígado, exercícios aeróbicos e, se possível, de alta intensidade. Agora, eu preciso da motivação para poder fazer esse exercício, né? Então, eu também tenho que trabalhar esse pilar. Falar para o paciente que ele tem que fazer é muito fácil, eu falo. Mas se ele vai fazer, aí eu tenho que ajudá-lo. Meu caminho é ajudá-lo até que vá, até que ele consiga. Então, exercício, a dieta, melhora do sono, porque a gente sabe que uma noite de sono ruim, várias noites ali consecutivas, então, vão causar picos de insulina, vão causar maior acúmulo dessa gordura visceral, porque o metabolismo é feito para isso, né? Quando o sono é ruim, a gente sabe que existe essa chance de depositar mais gordura visceral. Se é uma mulher e ela está na menopausa, eu tenho que pensar nessas alterações metabólicas da menopausa, essas alterações hormonais, pensar também em medicações, né? Existem medicações que tratam, né, a gordura no fígado, mas se é uma pessoa que tem sobrepeso, obesidade, eu também tenho que pensar numa medicação não só para proteção do fígado, mas uma medicação que vai tratar esse quadro, que vai ajudar na redução do peso. Então, O papel é unir esse contexto, né? Tornar ele possível, unir o contexto e tornar ele possível. Tornar ele possível, porque às vezes não adianta pegar uma fórmula de bolo e encaixar todo mundo ali, Né? Eu não ia né? ter trabalho nenhum. Eu ia fazer a fórmula de bolo, tá vendendo a na fórmula. Gaveta, né? Mas talvez aí ver qual que é a dieta que vai adequar naquele perfil, né? Porque tem gente que gosta de uma coisa e não gosta de outra, né? Sim. E às vezes você demora várias consultas até você ajustar isso, né? Sabe uma coisa que a gente vê muito, você falou da dieta, hoje nós falamos muito de dieta do padrão alimentar. E é extremamente importante entender isso. Por isso a gente precisa entender, quando você está disposto a tratar um paciente, seja ele, né, pode ser um paciente que tenha obesidade ou sobrepeso ou diabetes, ou um paciente que quer melhorar a qualidade de vida. Muitos me procuram assim: Ana, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Ana, eu tenho artrite reumatoide, eu quero melhorar o controle da minha dor crônica, porque eu tenho artrite, eu sinto dor. Então, seja o que for, hoje não tem só essa recomendação, segue dieta X. Porque, por exemplo, quando eu falo uma dieta anti-inflamatória, já vem na minha cabeça tudo que eu preciso colocar nesse planejamento alimentar. Mas o mais importante é entender o perfil alimentar daquela pessoa. O padrão alimentar. Por isso a gente fala dieta do padrão alimentar. Por quê? Tem pessoas que têm um padrão mais beliscador. E aí eu tenho que pensar como eu vou distribuir as calorias e também os macronutrientes, né, em determinados horários para melhorar aquele padrão beliscador daquela pessoa. E até se precisar de medicamento, um medicamento que vai tratar... Que case também com esse padrão de alimentação. Tem pessoas que já têm um padrão alimentar que ela não belisca. Ela faz, muitas vezes, 3 refeições ao dia, mas são refeições extremamente calóricas, volumosas. Muitas vezes é uma pessoa que come muito rapidamente, ela é capaz de comer muitas calorias em pouco tempo, né? E para poder ficar saciada, ela precisa também de muitos volumes. Então, eu tenho que pensar num outro tipo de dieta de padrão alimentar diferente e uma medicação também que vai seguir aquilo. Eu tenho que pensar se é uma pessoa que, além disso, ela pode ter uma compulsão alimentar, se ela tem um descontrole, se é uma pessoa que ela é muito sociável. Isso acontece muitas, as pessoas chegam para mim: Ana, eu sou promotora de eventos, eu sou uma médica que todo dia eu dou aula em algum jantar diferente. Então, ela é uma pessoa que todo dia ela está jantando num restaurante diferente. Eu tenho que unir
esse planejamento pensando que ela é uma pessoa assim. Eu atendo muitos pacientes que têm filhos pequenos e hoje tem essa crescente que os pais estão virando amigos e aí os pais sempre vão sair com os pais dos amiguinhos dos filhos. Uhum. E aí, não, a gente vai buscar os meninos na escola, a gente já combina, vai sair, a gente vai comer pizza, a gente vai tomar cerveja, a gente vai fazer churrasco. Tem os aniversários das crianças, que eu tenho muito paciente assim, que os filhos são pequenos e aí cada semana tem aniversário de um tanto de coleguinha. E eu tenho que pensar, gente, esses pais, eles vão nos eventos, eles vão comer coxinha, eles vão comer empadinha, eles vão tomar cerveja. Então, eu tenho que passar um planejamento que siga aquele estilo de vida, sem tirar da pessoa a vontade de viver também, porque mandar comer só alface, tomar um remedinho e não beber nada, aí isso é a parte mais fácil do meu trabalho. Você vai comer pouco, vai fazer exercício, vai estar aqui o remedinho. E não vai seguir. E não vai seguir, ou talvez vai seguir por um período muito curto. E vai abandonar, porque não é sustentável. Né? Você falou a palavra-chave. A gente tem que pensar em coisas que são sustentáveis, coisas que são capazes de serem feitas com constância. E a gente sabe que para ter constância, você tem que ter um mínimo de prazer de seguir aquilo. Se você não tem prazer nenhum, e hoje é difícil pra gente ter prazer, hoje eu postei um vídeo sobre isso no Instagram, inclusive, que muitas vezes a gente deixa de ter constância porque a gente não vê prazer no processo. E se você não vê prazer em nada que você está fazendo, a tendência é que você abandone. Então, hoje a gente tem técnicas para isso. Eu falo muito dessa questão de gamificar, né, como se fosse um videogame, para você celebrar pequenas metas, para você ir tendo prazer em fazer aquelas pequenas grandes vitórias. Eu falo que são pequenas grandes. É beber um pouquinho mais de água, é andar um pouquinho mais, parar um ponto antes do ônibus para ir um pouquinho, né? Para um ponto antes, vai a pé. O que dá. Você tá vencendo. Vencendo a cada etapa. É como se fosse esse videogame, que isso vai te ajudando a ter prazer no processo. Eu tenho dificuldade de estudar. Você muitas vezes não precisa já ler 200 páginas de um livro, mas você conseguir ler hoje 2 parágrafos, já celebra isso. Olha, eu tinha dificuldade de ler, eu não tinha o hábito de leitura. Hoje eu consigo ler 2 parágrafos. Vai fazendo isso todo dia. Se você celebrar isso, você vai tendo prazer. E, junto disso, não tirar o prazer de algumas coisas que você já faz, que você já tem o hábito de fazer. Porque se você tinha um hábito, por exemplo, de ir na festa dos seus filhos, dos amigos dos seus filhos, e encontrar com os pais deles lá e conversar, às vezes beber uma cerveja, que muitos dos meus pacientes fazem, e de repente eu tiro tudo isso, falam, você não vai mais. Você quer seguir você quer ter esse resultado, não pode mais, porque senão você vai beber cerveja, senão você vai comer salgadinho, e também agora é só exercício, e você não pode sair com seus meninos também para ir no McDonald's, para fazer nada, você deixa de fazer. E hoje eu tento explicar a importância também de ressignificar. Olha, você pode ir em algumas festinhas, não precisa ir em todas, né? Vamos escolher também as companhias, porque quem está indo em tudo também não está escolhendo direito, não. Então, vamos aprender a escolher, vamos selecionar, mas vamos também tentar ter prazer em outras coisas. Você consegue levar seus filhos para andar de bicicleta, para andar de patins, para ir num boliche, para fazer outras atividades que não envolvam só o comer e beber. Comida, né? Entendeu? Então, você vai ressignificando, né? Essas coisas de jogos. E nem só coisas estáticas, né? Uhum. Também como videogame, né? Assim, talvez esses passeios, né? Sim. Como coisas pequenos, esportes, ou um passeio. Passeio diferente, um passeio na natureza, né? Trilha. Né? Até eu, por exemplo, que não gosto de mato, é engraçado que muita gente que não me conhece, às vezes olha pra mim e acha que eu gosto de mato. E eu nunca fui a pessoa do mato. Nunca. Eu gosto do mato, assim, né? Eu brinco, né, gente? Mas é com um vidro. Eu gosto de ver a natureza com um vidro ali me separando. Eu sempre fui essa pessoa. Gostava assim. Mas eu comecei a ter prazer em me conectar em alguns momentos com a natureza. Não é para ir
no meio de uma trilha ficar 3 dias, não é isso que eu tô falando, mas eu comecei assim, nossa, de fazer pequenas caminhadas numa trilha, vendo, né, um verde, árvores, vendo montanha, de ter prazer nisso. E só que eu fui aprendendo gamificando. Eu vou até aqui, eu vou até ali, gamificando, né? Hoje eu sou uma pessoa que vai pra praia e eu gosto muito de caminhar. Eu gosto até mais de caminhar na beirada da praia, naquelas longas distâncias, do que de correr na praia, porque eu gosto de apreciar o mar, eu gosto de apreciar a brisa, de sentir o momento. Sentir o momento. Mas eu já fui uma pessoa que só tinha prazer em ir para um resort e ficar lá na beirada da praia bebendo e comendo. Eu só tinha prazer nisso antes, mas eu aprendi a ressignificar algumas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente aprende também a ter prazer com outras coisas, sentar, imagina que delícia, deitar ali numa esteira na praia e ler um livro. Né? Isso é gostoso. Você deitar numa rede, numa fazenda e ler um livro. Isso é gostoso. É desacelerar um pouco. Desacelerar. Né? Então, assim, a gente vai aprendendo a ter esse prazer, né? Eu ainda quero ser a pessoa que vai ter muito prazer em ir numa cachoeira. Ainda não sou a pessoa da água gelada, mas eu quero me desafiar, sabe? E acho que é isso que eu tento propor para os pacientes, porque muitas vezes a gente vai buscando algumas fontes de prazer que são muito rápidas e muito até baratas, porque elas dão aquele pico de prazer e logo vai embora. E essas fontes mais acessíveis, geralmente, elas são isso. É comida, é álcool, né? É balada, é festa. Então, assim, é excesso de estímulo. E a gente vai aprendendo a ressignificar, a ter mais prazer com menos. Sabe? Com pouco, com coisas assim, vou sentar aqui, vou celebrar que eu tô no sofá da minha casa, eu vou ver um filme, né? Eu tinha muito prazer em fazer isso quando era adolescente, reunir com os amigos, ver um filme, reunir com a família, ver um filme, e isso de repente perde o valor, perde o prazer, por quê? Porque na Netflix tá lotado. Você fica até, né, perdido. E antes muita opção, né? É muita opção. E antes, olha como, gente, era um evento ir numa locadora. Pra mim era um evento. Em Bom Despacho. Ia com meu pai, meus irmãos, cada um queria um filme. E aí era aquela coisa de fita, né? Meu pai ainda tinha que rebobinar todas, 4 filhos, para poder entregar. Ou quando surgiu o DVD, ia com os amigos. Aí na época dos DVDs eu já era adolescente. Ia com os amigos. Vamos assistir um filme? E assim, uns 6 amigos na locadora. E ficava lendo a sinopse do filme para ver qual a gente ia escolher. A gente dividia o aluguel de um DVD, né? Mas era um evento, aí fazíamos pipoca, brigadeiro, reunia todo mundo, aí tirava os irmãos da sala, porque os irmãos, né, os pequenos, adolescente é um saco, né? E eu tinha irmão pequeno, aí eu colocava meus irmãos para servir a pipoca, ó que dó, para servir a pipoca, para eles poderem ficar lá durante o nosso filme, senão a gente sentia que eles estavam atrapalhando. Mas isso era um evento. Agora hoje, se você tá em casa, tá com a Netflix, com a Amazon, com HBO, tudo ali liberado, você não tem prazer nenhum. Você tá vendo o filme e você tá infeliz, porque é o excesso. Entendeu? É o excesso, tem demais. Tem muita disponibilidade, né? Você não sabe escolher. Quanto mais tem disponível, oferta, menos você fica satisfeito com a escolha, aí acaba não conseguindo escolher, aí você escolhe um filme, você nem acha ele tanta coisa assim, e aí pensa, eu devia ter escolhido outro, e assim tá indo a nossa vida. A gente buscando cada vez esses estímulos e essas coisas maiores, né? Cada vez uma coisa mais uau para poder superar uma outra. E é bom ter de vez em quando essas coisas uau, isso faz parte da vida. Mas quando a gente aprende a ir tendo prazer pequeno ali, aliás, um prazer em pequenas coisas, a gente consegue seguir aquilo, ter constância daquilo e fazer algumas delas um hábito, equilibrar a vida. E às vezes eu proponho isso para os pacientes, com filhos ou sem filhos, casados, não casados, não fazer sempre as mesmas coisas. Entendeu? Não tá, é bom ter rotina é importante, mas não fazer sempre as mesmas coisas, os mesmos programas, com as mesmas pessoas. Fazer algumas coisas diferentes e começar a ter prazer de novo em coisa pequena. Que isso aí faz toda a diferença, né?
é entender de ser humano. Eu acho que é isso, né, Bruno? Eu acho que você pegou muito isso aí, você teve esse feeling quando você resolveu mudar assim, virou essa chavinha para sua área de atuação e conseguiu abranger um público que era bem assim, não vou falar negligenciado, mas que era muitas vezes mal assistido pela falta de oferta, né? Pela falta de serviços que conseguissem realmente abraçar, né, essas pessoas. E que você siga aí com muito sucesso mesmo nas biópsias, né? Eu te acompanho, eu te encaminho muito paciente. Eu tenho paciente falar, doutora Ana, eu só vou fazer. Teve um que fez acho que foi um ultrassom, fez um procedimento com você, a mãe dele também fez. Aí ele falou: se a minha mãe tiver que fazer biópsia, eu só vou deixar ela fazer com o doutor Bruno, porque ele teve muita paciência, ele escutou a minha mãe, ele ficou um tempão e fez o procedimento, explicou tudo direitinho. E é isso, às vezes as pessoas querem da gente um pouco do nosso tempo, que é o mais precioso que a gente tem, né? Para oferecer sem pressa, sem pensar só em ganho financeiro, pensar em dar uma assistência mesmo, assim, de qualidade, ter um carinho, tratar aquela pessoa como se ela fosse alguém da sua família, né? Que acho que é o mais importante, é o mais relevante, viu? Queria te agradecer por você estar aqui. Eu sei que não foi fácil, eu sei que você não estava esperando que você ia ser laçado para essa conversa tão longa, mas queria que você deixasse também assim, um insight, sabe? Uma mensagem, também deixasse as suas redes sociais, seu contato, né? Quem precisar de biópsia, ultrassom, procedimento aí minimamente invasivo, você falasse um pouquinho para as pessoas. Bom, queria agradecer aí pelo convite. Obrigado, Aninha. Bom, acho que o meu papel aqui é muito também essa interação com vocês aí nas especialidades, na nutrologia. E Os pacientes, desculpa te interromper mais uma vez, mas os principais profissionais que te encaminham, o quê? Mastologia? é o mastologista, O o endócrino, né? endocrinologista, o nefrologista, né, Nefro. para biópsia do rim, Urologista também. o urologista para biópsia da próstata. Lembra, nós estamos no Novembro Azul, né? Novembro Azul, dos médicos, o gastro e o patologista também. Então, acredito que, acho que uma coisa interessante é que a gente tem a medicina preventiva, né? Então, a nutrologia está aí para esse papel aí da prevenção, dos bons hábitos de vida, alimentação, né? E identificação aí mais no início dessas alterações, né? Então, com esses rastreios que hoje são feitos na prevenção do câncer, né? Que a gente tem aí do câncer de mama, né? Que tem a campanha anual, que teve Outubro Rosa agora, né? O Novembro Azul, que é o mês que a gente está de prevenção do câncer de próstata. Então, com os médicos que estão aí acompanhando nessa prevenção e nos casos que precisam de diagnóstico, que ele seja o mais precoce possível, né? E essa comunicação próxima para que a gente está disponível para os casos que precisam ser investigados mais rápido, né? Então, essa interação é muito importante Com certeza. A gente fica feliz pelas indicações, né? Pelas indicações e que esteja bom que a indicação médica, a gente sabe, é confiança, né? Então, que bom que tem tanta gente que te indica, a gente fica feliz quando vê os colegas indicando, professores, né? Indicando o trabalho, é um sinônimo de confiança. Deixa pra gente suas redes sociais, seu contato, onde é que é seu consultório, onde você faz seus procedimentos. A gente faz os procedimentos, né? Os procedimentos das biópsias a gente faz no Timos Hospital Dia, né, com as biópsias profundas, né, que é do fígado, do rim e da próstata, e as biópsias dos órgãos superficiais a gente faz ali no Santo Agostinho, né? Eu vou deixar o contato aqui, o meu Instagram é o @BrunoFarnese. Farnese com Z ou com S? Farnese com S, né? E no final.
E a gente sempre organiza isso tudo com agilidade para resolver o mais rápido. Com certeza. Obrigada, Obrigado viu, pelo Bruno? convite, Até a Karine. próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.